Bom dia, pessoal. Iniciando a leitura aqui do livro Café com Deus Pai, volume 3, do Júnior Rostirola. Hoje é dia 14 de maio. Caminhe sobre a promessa. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Marcos, capítulo 6, versículo 45. Com certeza você já ouviu falar que fez algo involuntariamente porque foi manipulado por forças malignas. Segundo tal pessoa, todo o ônus de seus maus hábitos está na conta do devorador. Todas as coisas ruins de sua vida ocorrem por ato do inimigo. É possível que quando Jesus convenceu os discípulos a entrarem no barco, eles já estivessem avisando a tempestade se formar. Pedro era pescador experiente e sabia fazer uma leitura das condições de navegação. Apesar disso, Jesus deu a ordem e ele obedeceu, navegando pelo mar. Mas por que será que Jesus os enviou em direção ao perigo? Precisamos entender que certas tempestades são inevitáveis e que para sobreviver a elas precisamos do básico da fé. A fé prospera nos caminhos mais difíceis e nos caminhos mais terríveis. Então, uma fé inabalável é quando desvio o olhar das circunstâncias e miro naquilo que Deus já pôs em mim, um espírito de ousadia. Quando eu ia me casar, as condições eram totalmente desfavoráveis. Michele e eu tínhamos uma promessa e fé para que ela se cumprisse. A minha mãe e os meus sogros tinham medo de que a realidade enfrentada não fosse possível de ser vencida. Mas quando temos uma palavra, nada pode nos paralisar, a menos que não prossigamos. Para de olhar para as circunstâncias, não foque nas tempestades. Lembre-se de que Pedro, ao andar sobre as águas, caminhava com base na palavra proferida por Jesus. Somente quando ele passou a olhar para o forte vento e perdeu o foco é que ele afundou. Não permita que hoje algo tire a sua atenção e os seus olhos de Jesus. Caminhe firme na promessa que ele lhe fez. A frase destaque de hoje é: silencie a voz do medo e descubra o seu potencial em Deus. Devocional 134. A leitura bíblica que a gente vai fazer aqui agora é o Salmo 59. E a palavra-chave para você guardar no seu coração, lembrar ela durante o dia, é caminhar. Vou pegar a Bíblia aqui então. Salmo 59. Proteção divina contra inimigos. Ó meu Deus, livrai-me dos meus inimigos. Protege-me daqueles que me atacam. Salva-me dos homens maus. Livra-me desses assassinos. Ó Senhor Deus, olha, eles estão esperando para me matar. Homens cruéis estão fazendo planos contra mim, mas não é por causa de qualquer pecado ou maldade que eu tenha feito, nem por causa de alguma falta que eles têm pressa de me atacar. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, levanta-te e vem me ajudar. Vê, ó Deus de Israel. Acorda e castiga as nações pagãs. Não tenha pena desses traidores e perversos. Quando anoitece, eles voltam e rodeiam a cidade, rosnando como cachorros. A língua deles fere como espada. Eles gritam insultos e ameaças e pensam que ninguém está ouvindo. Mas tu zombas dele, ó Senhor, tu ris de todos os pagãos. Ó Deus, eu confio no teu poder, tu és a minha fortaleza. Com o seu amor, meu Deus virá ao meu encontro. Ele fará com que eu veja a derrota dos meus inimigos. Ó Deus,
não acabes de uma vez com os meus inimigos, para que o meu povo não esqueça da maldade deles. Ó Senhor, nosso escudo, espalha-os como o teu poder e derrota-os. Todas as vezes que falam, os meus inimigos pecam, que eles sejam apanhados no seu próprio orgulho. Eles amaldiçoam e mentem. Por isso peço que os destruas quando estiveres irado, e que sejam destruídos completamente. Aí todos saberão que Deus governa em Israel, e que o seu reino se estende pelo mundo inteiro. De noite os meus inimigos voltam e rodeiam a cidade rosnando como cachorros. Eles andam pela cidade como cachorros, procurando o que comer, e uivam se não encontram comida que chegue. Porém, eu cantarei a respeito do teu poder, de manhã louvarei bem alto o teu amor, pois tu tens sido uma fortaleza para mim, um refúgio nos meus dias de aflição. Eu te louvarei, ó Deus, meu defensor. Tu és a minha fortaleza, tu és o Deus que me ama. É isso, pessoal, a leitura de hoje. Agradeço por você ter acompanhado até aqui. Também, se tu tá gostando desse projeto, na verdade ele é um projeto mais, talvez, pessoal meu, né? Que eu tenho esse objetivo de estar fazendo esse devocional todo dia, mas eu acho que se tu tá gostando de assistir, se tiver fazendo sentido para ti também, estiver gostando dessa ideia, procure fazer também na sua casa esse devocional, tire um tempo para ler a Bíblia. Recomendo também o livro do Júnior Rostirola. Eu tô com o volume 3 aqui, mas se eu não estou enganado já tem o volume 6, que é desse ano. Então recomendo bastante, ajuda bastante a gente já iniciar o dia motivado, sentindo a presença de Deus. E é isso, pessoal, obrigado por enquanto. Se inscreva no canal, deixe sua curtida se você gostou, e amanhã tem mais. Valeu!